Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Quase não sobreviveu a tão grande
de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, trono de louvor, preparamos para ti, trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar. Senhor, toma o teu lugar, toma o teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus. Estamos nós aqui, Senhor. Entronizado entre os louvores, do teu povo, sobre a estamos nós aqui, se tu és santo, tu que habitas entre os louvores da igreja, tudo é para ti. Estamos nós aqui, Senhor. Tudo é para ti, tudo é para ti. Só pra te adorar, Senhor. Estamos nós aqui, Senhor. Tudo é para ti, tudo é para ti. Estamos nós aqui, vamos declarar: cantamos para ti. Cantamos para ti.
Cante para Ele, cantamos para Ti. Cantamos para Ti, só pra Te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Quantos vivem para o Senhor? Declare nessa noite: vivemos para Ti. Nós vivemos para Ti. só pra Te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Vivemos Para Ti, só pra Te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Uma boa noite a todos, na gloriosa graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 16 de abril de 2021. Seguimos com restrições em razão da pandemia de coronavírus e nesta oportunidade estamos gravando mais uma palavra, mais uma meditação bíblica para cobrir a ausência de nosso culto tradicional de sexta-feira. Bem, amados, eu quero já no início da palavra reiterar aos irmãos que nós voltaremos a nos reunir, ainda que talvez temporariamente, mas no domingo próximo, a partir das 9 horas, tá bem, queridos? Nós teremos aula dupla, tá bem? De nossa escola bíblica, sobre o tema bibliologia. Como nós temos nos dedicado a palavras de edificação todo esse tempo, não é? Inclusive no último domingo, quando celebramos a ceia do Senhor, e a grande maioria pôde estar também presencialmente, nós então, meus amados, vamos nos dedicar ao estudo bíblico no próximo domingo. Observem, não serão aulas para 2 grupos, tá bem? Mas serão 2 aulas, ok, meus amados? Então, para o mesmo grupo, tá bom? Nós vamos orientar o número de lugares, cremos que não teremos problemas em relação a isso, porém, não é? O irmão que eventualmente quiser ir apenas no primeiro horário, pode estar fazendo isso, tá? Nós não iremos impedir. E quem quiser ir no segundo horário, poderá também ir apenas no segundo horário. Mas quero reiterar aos irmãos que nós teremos aula dupla, ou seja, você, se faltar um dos horários, se ausentar em um dos horários, o irmão terá prejuízo de conteúdo de informação. Todavia, poderá compensar este conteúdo ouvindo depois a ministração gravada, que estará disponível também no WhatsApp e também no YouTube. Tá bom, queridos? Então, domingo, nossa escola bíblica, 9 da manhã e também às 11 horas. Tá bem, amados? Nós faremos, então, uma escola bíblica
com 2 aulas, tá bom, queridos? É isso. Com relação aos cultos de semana, nós vamos dar mais detalhes no próximo domingo. Por quê? Porque nós estamos com algumas restrições de horário. Permanecendo a restrição de horário, é nosso desejo nos reunir ainda mais alguns dias apenas no domingo, tá bom? Mas de qualquer forma, nós no domingo pela manhã teremos maior clareza a respeito desta informação, tá bom? Então, repito, domingo estaremos reunidos presencialmente em escola bíblica dupla, 9 e 11 horas. Você poderá fazer a opção de um horário, porém, o que estamos oferecendo aos irmãos é uma aula dupla para todos. A opção é dos irmãos, se eventualmente querem participar apenas em um dos horários. Tá bom, meus amados? Com esta posição, também estamos sinalizando a aula tanto dos primários como também dos adolescentes, que poderão estar se reunindo normalmente, tá bom? No caso dos adolescentes, se o professor julgar pesado 2 aulas, dê apenas uma, e a segunda aula ele se junta aos adultos na classe dos adultos, tá bom? As crianças, porém, podem ter uma aula e uma segunda de atividade, ou também 2 aulas. Nós estaremos dando aula dupla porque, em razão de um longo tempo sem aula e entendendo que bibliologia é um assunto complexo, nós pretendemos fazer então um resumo do que já foi dado, uma recuperação de informações, para então seguirmos com os estudos, tá bom? Os irmãos da classe de adultos, não esqueçam de levar a vossa lição bíblica sobre o tema Examinando as Escrituras, que nós atribuímos o tema bibliologia, tá bom? É isso. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos 12 e 13. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 12 e 13. Diz assim: cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações, para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Sou testemunha de que Ele tem grande cuidado por vós, como também pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Bem, queridos, nós vamos meditar um pouquinho neste assunto, falando sobre a importância da oração. Eu repito, a relevância, a importância da oração. Nesse texto, Paulo está de alguma forma fazendo saudações ou despedidas, não é? Específicas, e citando uma série de nomes de pessoas a qual ele faz menção, atribuindo a cada uma delas uma espécie de lembrança e agradecimento por sua dedicação
aos próprios colossenses, aos irmãos também de Laodiceia e os irmãos também de Hierápolis. Bem, todos eles na região, não é? Que podemos citar ali da Ásia Menor. Bem, queridos, essa expressão usada por Paulo, falando de Epáfras, que é uma referência aqui de um obreiro, de um cooperador que se dedicava à oração. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, como temos compartilhado, não só em orações, em mensagens, em pedidos de intercessões, e como é a realidade em geral que vemos o mundo enfrentar em relação a enfermidades, em relação a mortes, em relação a crises em sistemas governamentais, em guerras, não é? Podemos dizer assim, e jogos de poder políticos, realmente tempos difíceis, bastante difíceis. Não era muito diferente nos tempos de Paulo, onde a igreja enfrentava a perseguição romana, onde a igreja enfrentava, não é, um aumento muito grande e tendências perigosas em campos doutrinários heréticos, como Paulo cita aos próprios irmãos de Colossenses, não é? Nós temos crescimento nesse tempo do gnosticismo, do agnosticismo, temos, infelizmente, nesse tempo também o crescimento do chamado culto aos anjos. Temos nesse tempo onde Paulo se reporta aos Colossenses, ao crescimento do legalismo, também, não é, amados, há uma tendência do antinomismo. Temos nesse tempo em que Paulo ministra, inclusive a própria igreja de Colossenses, um crescimento muito grande da ideia da falsa humildade, não é? Também, não é? Aquela situação infelizmente, de culto ao corpo, ou eventualmente, não é? Abstenções a comidas e algumas práticas ligadas, inclusive, a questões heréticas, não é? Que se multiplicam muito nesse tempo. A igreja enfrentava realmente muita dificuldade em relação às tendências heréticas que começavam a crescer, não só fora da igreja, impulsionando-se para dentro da igreja, mas também como surgia práticas dentro da própria igreja, como o próprio ascetismo, não é? Que está relacionado a essa prática herética, por última citada por nós, que é uma espécie de proteção ao corpo, não é? Aos desejos, inclusive, de alimentação, e também uma certa tendência, não é? As ideias de severidade com o corpo, não é? E também as ideias que ele cita lá no capítulo 2, tais como não toques, não proves, não manuseis, não é? Entre outras
de caráter espiritualistas na época. A igreja realmente enfrenta situações no tempo de Paulo, em especial citadas à igreja de Colossos, bastante acentuadas, não é? Um crescimento muito grande, um auge inclusive de perseguições por parte do Império Romano e a própria ideia do culto ao imperador, como também outras práticas, não é? Como eu disse, que nasciam dentro da igreja e outras que vinham de fora da igreja. E nestas horas, queridos, nós precisamos entender realmente a importância da dedicação à oração. A oração, ela é fundamental em tempos de dificuldade. Alguns princípios de oração nós podemos ver, não é? Nesse pequeno trecho que lemos, em especial o verso 2. Epáfras era um servo de Cristo que batalhava, que combatia, que defendia a igreja do Senhor Jesus, usando, não é, a prática permanente da oração. Observe a expressão combatendo sempre, do verso 4:12, em relação a Epáfras. Em outras traduções diz, lutando sempre, ou sempre lutando por vocês em suas orações. A oração nos últimos tempos, irmãos, ela tem ganhado espaços e conotações onde, por vezes, ela se torna, digamos assim, uma espécie de ministério, não é? E, por vezes, ela é colocada numa espécie de trono para ser visualizada, não é? Nós temos visto com frequência pessoas do movimento da fé fazendo orações em praça, nas ruas, de joelhos, de mão para cima, não é? Fazendo orações de entrega de uma cidade, de um estado, de uma nação a Deus, com diversas manifestações públicas. Quando a oração, irmãos, ela, primeiro, não é um ministério particular, não é apenas para alguns. A intercessão deve ser exercida por todos, e principalmente as orações deve ser um objeto, não é, queridos, de algo que é feito em silêncio, no sentido de publicidades. Devemos aprender a orar, e se fazemos muito, pouco, não é? Mas precisamos entender que a oração deve ser exercida por todo crente que é zeloso pela igreja, zeloso, não é, pela obra de Deus, zeloso para com os irmãos. E essa palavra zelo aqui significa cuidado, dedicação, atenção, tá? Ainda que isso seja feito, irmãos, sem publicidade. O próprio Jesus condenou o fato, não é, dos fariseus orarem em praças públicas para ser notado pelas pessoas. E o próprio Jesus orientou para que a oração fosse feita de forma secreta. E usa, inclusive, o lugar mais íntimo da vida de uma pessoa, que é o seu dormitório, o seu quarto, o lugar em que a pessoa descansa, não é? Um lugar onde geralmente fechamos as portas, um lugar onde não são todas as pessoas que entram,
não é? Um lugar que geralmente mantemos em certa privacidade. Então, queridos, queremos nesta oportunidade reiterar aos irmãos a importância desta dedicação à oração. E isso é traduzido na palavra de Paulo no verso 13, do zelo que Epáfras mostrava através de sua dedicação em oração aos irmãos de Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Que nós possamos, irmãos, conscientes desta palavra, aprendermos a importância da oração. Quem ora, cuida. Quem ora, mostra zelo, mostra preocupação, mostra cuidado. Quem ora, mesmo que em sigilo, mesmo que privativo, mesmo em posições, irmãos, secretas, a oração cumpre com este ministério, o ministério do cuidado, do zelo. E Paulo diz que a oração não é uma tarefa simples, é uma tarefa que envolve conceitos de combate, de batalha, de guerra. Se nós lembrarmos das palavras de Paulo em Efésios 6, quando ele fala de batalha espiritual ou de combate espiritual, ele menciona a oração tendo a sua importância, principalmente quando esta oração ela mostra zelo e cuidado para os que pregam a palavra, para os que ensinam a palavra, para os que se dedicam ao ministério da palavra. Vamos conferir isso lá? Vamos rapidinho lá em Efésios 6, não é? Paulo destacando de novo essa importância da oração, que eu repito, ela não é ministério no sentido de que isso é para alguns, mas é para todos. Ela deve ser feita de maneira discreta, mas ela, acima de tudo, mostra evidências de cuidado, de zelo para com os irmãos, para com a igreja e principalmente para aqueles que militam na palavra. Observe Paulo citando Efésios 6,18, ele diz assim: orando em todo o tempo. Olha lá, ministério ou o exercício da oração é um ministério de todos, não de alguns, e que deve ser feito em todo o tempo. Ele diz lá, orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. 19, e por mim, quer dizer, orando por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório, conhecido o mistério do Evangelho. Para quê? Para que na condição de embaixador de Deus em cadeias, eu possa falar de Deus livremente, como me convém falar. Então observe aqui, irmãos, que Paulo diz que por vezes, não é, ele precisava das orações dos irmãos e que ele rogava essas orações para que na condição daquele que levava a palavra, e muitas das vezes em situações de prisões, de cadeias, tá, irmãos? Ele pudesse então falar da palavra livremente.
Porque por vezes tudo que o inimigo quer é impedir que o evangelho se propague, que a verdadeira palavra apareça, surja. Então cabe a nós o que, irmãos? Orar por todos, mas principalmente por aqueles que militam na palavra, para que a palavra possa ser pregada, apesar, digamos, das prisões e das cadeias que eventualmente o pregador possa estar vivendo ou passando. Interessante que Paulo usa essa expressão, e eu enfatizo essa ideia do batalhar. Não é, queridos? Ele usa essa expressão que é lutar, que é guerrear através das orações. Orar não é uma tarefa fácil, porque aqui está claro que orar é uma batalha, é uma guerra. Tá, irmãos? Não dentro desse contexto da batalha espiritual herética de Rebeca Brown, de Neuza Tioca e dos descendentes aí, não é? Do movimento da fé. Não da batalha espiritual que a oração reflete, no sentido de se expor, no sentido de dar publicidade, no sentido de querer aparecer, de tornar público. Não, o que tem que se tornar público é a pregação da palavra. A oração, tá, irmãos, é um exercício de guerra que deve ser feita com gemidos, tá? Na intimidade, que somente um quarto, que somente o secreto do quarto pode produzir. Por isso, meu irmão, eu te animo a batalhar, a lutar, orando uns pelos outros, orando pela Igreja de Jesus Cristo, orando pela Igreja da Reconciliação, orando por vosso pastor, orando por todos os auxiliares da palavra, professores, seminaristas, mestres, todos eles carecem, não é, irmãos, deste zelo, deste cuidado. Então observe como uma forma de mostrar cuidado e zelo pela igreja e pelos obreiros que usam a palavra é orar. E qual o objetivo da oração? O Paulo diz que Epáfras orava com o objetivo primeiro de que eles se conservassem firmes. Olha o verbo conservar, não é, irmãos? Que em outras palavras pode dizer permanecer, tá? E a tradução que diz assim: permaneceis amadurecidos, porque é sinal, irmãos, e evidência, tá? De firmeza, o amadurecimento, tá? Ou o amadurecimento é sinal e evidência de firmeza, vice-versa. Quando muitas das vezes alguns cristãos avançam em força, em firmeza no Senhor, em convicção, mostram-se amadurecidos, já não se abalam por qualquer coisa, mas às vezes regridem e começam a mostrar instabilidade de firmeza, e aí começa a refletir uma natureza de alguém que não permanece amadurecido, que não permanece ou não se conserva firme.
Então, uma das coisas que nós temos que orar muito quando as lutas aumentam, quando as guerras aumentam, quando a perseguição aumenta, quando a corrupção aumenta, quando o jogo do poder aumenta, quando as dificuldades de saúde, as dificuldades também no campo doutrinário, quando a heresia começa a surgir, a aparecer e contaminar a fé bíblica de muitos, nós precisamos ter o zelo de Deus e orar, travar verdadeiras batalhas pedindo para que Deus conserve a firmeza de uma igreja, a firmeza de um povo. Este povo possa permanecer no seu estado de amadurecimento, no sentido de não mostrar mais tantas instabilidades, de horas se mostrar confiantes em Deus e outras horas se mostrarem, não é, irmãos, vacilantes na fé. Orar por amadurecimento, tá, queridos? O crente maduro, ele mantém uma estabilidade de confiança, de procedimento, de postura. Ele não se abala, ou ainda que saiba que as coisas estão difíceis, mas ele mantém uma postura equilibrada para produzir o que? Firmeza aos outros, sustento aos outros, referência aos demais. E nós precisamos buscar isso e orar para que Deus nos dê isso. Amadurecimento. Segundo lugar, queridos, o texto nos fala também de estarmos plenamente seguros. A palavra diz aqui, perfeitos. Ou seja, de inteira compreensão, na segurança de Deus. Orar em estar plenamente seguros. De novo, Paulo usa essa expressão, né, irmãos, de conservar firme, de conservar ou permanecer amadurecidos, e agora ele fala de plenamente seguros, exatamente para levar nós a entendermos que às vezes nós estamos seguros, mas não plenamente. Há algum resquício de dúvida, há um percentual, ainda que pequeno, tá, irmãos, de medo. E isso se reflete por vezes na nossa própria inconstância. Paulo então diz que Epáfras era um cooperador especial, que lutava, se dedicava, mostrando zelo pela igreja, tá, irmãos? Entrando em batalhas de oração para que o povo de Deus permanecesse dando evidências de crentes maduros na fé e plenamente seguros. Essa ideia de pleno, essa ideia de totalmente seguros na pessoa de Deus. E mais ainda, queridos, ele acrescenta a ideia também de permanecer amadurecido, plenamente seguro, e ele ainda vai citar consumados. Você quer dizer consumados? É que a obra de Deus tenha se realizado em você, tá, irmãos? De maneira completa em relação à confiança em Deus, tá, irmãos? E aí, irmãos, vem o contraponto da palavra, quando ele diz tudo isso amarrado, tá, irmãos, a
toda vontade de Deus. Toda vontade de Deus. Toda vontade de Deus. O que significa isso, irmãos? O que significa permanecer maduro? O que simboliza, irmãos, plenamente seguros? O que significa realmente, irmãos, orar e fazer verdadeiras batalhas de oração e intercessão pela igreja? Mostrar zelo pela igreja para que ela permaneça madura e plenamente segura. No contraponto de toda a vontade de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós vamos experimentar coisas que vão provocar inseguranças em nós, que vai inclusive nos levar à dúvida se aquilo é realmente vontade de Deus. São caminhos difíceis, são tempos de adversidades, são perdas e prejuízos, são situações de confrontos, são situações, irmãos, de perseguições, são situações de grupos dentro da própria igreja que se levantam como verdadeiros inimigos da igreja. E aí, irmãos, estar maduro e permanecer maduro não é tarefa fácil. É quando a enfermidade abate o nosso lar. É quando a enfermidade abate as nossas vidas. É quando a morte atinge a nossa casa, atinge a igreja, atinge o povo de Deus. Como permanecer equilibrado, maduro e plenamente seguros? Como? Só entendendo, irmãos, que os dias difíceis fazem parte da vontade plena e toda a vontade de Deus para com as nossas vidas. Quando que eu mostro amadurecimento e permaneço em posições equilibradas de alguém maduro e plenamente seguro em Deus? Quando tudo está contrário a mim, é quando eu entendo que até o dia difícil, o dia mau, o dia da luta, da tribulação, da morte próximo de nós, os dias das enfermidades, o dia das incompreensões, o dia das infidelidades, inclusive de quem anda junto com a gente, de quem come na mesma mesa que a gente. Quando nós entendermos que tudo isso faz parte de toda a vontade de Deus, que tudo isso manifesta a vontade de Deus. Porque, irmãos, não há nada que esteja fora para aqueles que são de Deus dessa vontade revelada, como diz Paulo lá em Romanos 8:28, que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados pelo seu propósito. Então, queridos, entenda assim, quando eu enxergo que isso de ruim está acontecendo, é vontade de Deus, ou seja, que Deus, se quisesse, poderia ter eliminado aquilo, poderia ter afastado aquilo, poderia ter determinado que aquilo não ocorresse, que aquela situação não se consumasse. Quando eu entendo, tá, irmãos, que tem situações que parecem até ruim para mim, mas de que Deus tem seus propósitos santos, tem seus caminhos diferentes,
e que até nas minhas tristezas Ele está me preparando, Ele está me capacitando, Ele está me protegendo de certas coisas, queridos. Aí então eu começo a mostrar equilíbrio de alguém que permanece amadurecido mesmo na situação difícil. Aí eu começo a mostrar que eu estou plenamente seguro, apesar dos prejuízos que eu estou computando. Então, meus amados, nós que vivemos muitas das vezes um evangelho, eu repito, tá, irmãos, triunfalista, de bonança, de fartura, de liberdade, de prosperidade. Sabe, queridos, nós que aprendemos a ouvir e às vezes até dizer que com crente nada falta, não tem sofrimento, que Deus age em todas as situações. Irmãos, nós precisamos entender que crente passa pelo caminho do vale da sombra da morte, que o crente enfrenta a fome, que o crente enfrenta, irmãos, tempos difíceis, que passa dificuldades. Mas tudo que nós precisamos, irmãos, nesta hora, com zelo pela vida dos irmãos que estão enfrentando grandes batalhas e grandes lutas, é como Epáfras, nos dedicarmos à oração, para que a fé do nosso irmão, da nossa irmã, não fique abalada, não fique prejudicada, e não fique derrubada. Tudo que precisamos fazer é orar, para que em tempos difíceis mostremos que somos maduros na fé e que estamos plenamente seguros em Cristo, porque sabemos que tudo que acontece em nossas vidas é vontade de Deus. É por isso que Paulo diz lá em Romanos que nós devemos, à medida em que crescemos, à medida que renovamos, não é? Os nossos pensamentos, as nossas compreensões de Deus, entendermos que devemos buscar a boa, não é? A perfeita e agradável vontade de Deus. Entendendo que é vontade de Deus o que enfrentamos e que passamos, é que produzirá em nós o descanso, a postura, o posicionamento, tá? De alguém maduro, e plenamente seguro em Deus, e permanecermos desta forma, tá, irmãos? O que nos leva ao amadurecimento não é só as vitórias, como nós estamos acostumados a ver, porque a principal vitória é permanecer em Deus, apesar das lutas, apesar das perdas, apesar das tristezas e apesar de todos os prejuízos que estamos enfrentando nesses dias de colapso moral, de colapso inclusive moral dentro da própria família, dentro do próprio lar, dentro da própria casa, dentro do próprio casamento, nas novas gerações, o colapso moral dentro da igreja, o colapso moral na sociedade, no mundo, todo o jogo do poder que está por aí, e principalmente, irmãos, toda a manipulação que há no mundo de hoje, onde não podemos mais mostrar segurança,
no médico, na medicina, na ciência, nos governantes. Não podemos, só podemos continuar abraçados e confiantes na pessoa do nosso Deus em Cristo Jesus. Bem, queridos, apesar das minhas dificuldades hoje, espero que esta palavra chegue ao teu coração, assim cuidada de maneira especial pelo Espírito Santo, que te leve a uma compreensão plena desta palavra, e que isso leve você a uma reflexão sobre a tua própria vida espiritual, e você então possa corrigir, os teus passos de fé na pessoa de Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra, que tem sido ministrada aos nossos corações. Que ela possa produzir compreensão em nossas vidas e nos leve em direção ao conserto, ao ajuste, ao alinhamento, ó Senhor, de fé e confiança em Ti. Ajuda-nos, por graça e misericórdia, em tempos difíceis, a continuarmos, a permanecermos firmes, amadurecidos em Ti e plenamente seguros, entendendo que tudo que ocorre é a Tua vontade manifesta a nós, e que ela certamente vai contribuir lá na frente para resultados e frutos melhores em nossa vida, primeiramente espiritual. É assim que oramos, Senhor, e é assim que agradecemos, que Tu alcance todo o Teu povo a esta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, amanhã sábado nós publicaremos em detalhes o que já dissemos aos irmãos, que domingo pela manhã nós teremos aula dupla de bibliologia. Leve sua lição bíblica, tá bem? E venha conosco aprender a palavra de Deus. Se você tiver alguma dificuldade, algum problema, e queira participar apenas de um horário, não há problema nenhum. Só entenda que você deve se servir da gravação para completar o outro horário, para então ter toda a palavra disponível aos irmãos, que será oferecida no domingo de manhã. Tá bom? Segue também a volta da escola bíblica para as crianças e adolescentes, mas que necessariamente não precisam ter aula dupla. Podem adolescentes ter uma aula e voltar à segunda para se reunir com todos os irmãos, tá bem? Pode as crianças também ter a primeira aula e a segunda uma atividade, tá bom? Aquilo que Deus permitir que cada um dos professores possam fazer. Força para todos vocês, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos, não só hoje, mas para todo sempre, que todos confirmem, dizendo amém.
Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.